Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou grato a Deus de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu estou um pouco afônico, mas já rogo as orações dos irmãos ao meu favor. Quero agradecer a Ele por estar aqui nesta última Santa Ceia. Estivemos na primeira deste ano e pela infinita misericórdia do Senhor, chegamos à última ceia de 2024. E eu tenho isso como uma bênção da parte de Deus. Muito grande poder participar deste trabalho. Este trabalho que é o marco na história do cristianismo. O culto que Jesus instituiu no dia da Páscoa, ou quando ele comemorava a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, e até hoje a Igreja do Senhor conserva, preserva aquilo que foi ensinado. Eu quero agradecer ao pastor Hélio a confiança de me dar o púlpito esta noite para transmitir uma singela palavra. E diga aos irmãos que de todas as vezes que já vim aqui, essa é a que mais me preocupa. Nem sempre a gente tem um assunto para estar pregando, por incrível que pareça, e sempre que me é incumbida a oportunidade, eu fico perturbado, procurando, orando, pedindo a Deus. E eu quero meditar no tema que está em Joel, capítulo 6. Joel capítulo 6, acessando o conhecimento íntimo. Oséias capítulo 6, acessando o conhecimento íntimo de Deus. Capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Esta é a versão NAA. Você sabia que um obreiro, apesar de ser escolhido por Deus, ele pode ser demitido ministerialmente? Se você quer saber mais acerca disso, no meu e-book, com adicional agora o audiobook, você vai ter acesso a essas informações e mais. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Clica lá e receba o seu. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui nós temos o conselho do profeta para a nação de Israel, tendo em vista que ele já tinha orientado este povo e dito que a causa de todos os males que a sua geração e as gerações passadas haviam enfrentado foi decorrente à ignorância espiritual. A falta de conhecimento de Deus ainda é uma porta de acesso para o inimigo avassalar, destruir a nossa vida espiritual. Eu ouvi alguém dizer há muito tempo, não vou citar nomes porque não lembro, mas eu ouvi alguém dizer que Satanás, como sendo o príncipe das trevas, ele é o príncipe dos ignorantes, já que a palavra ignorância no original significa, ou vem de uma raiz que se traduz por escuridão. E a palavra conhecimento vem de uma raiz que se traduz por luz. Então, se o inimigo das nossas almas, ele é
chamado de príncipe das trevas, logo se entende que ele é líder dos ignorantes. Quanto menos conhecimentos temos de Deus, mais força ele exerce sobre as mentes dos ignorantes. O verbo conhecer é um verbo que vem do grego gnoskein. Esta palavra gnoskein significa determinar, também decretar, mas ela está ligada diretamente ao conhecimento indubitável, aquele conhecimento onde não existe dúvida. O vocábulo latino cognoscere, esse vocábulo é uma palavra cognata de onde vem o verbo português e tem o sentido de familiarizar-se. Então, conhecer é familiarizar-se, estar íntimo, se aproximar, crescer em confiança. E se tratando de conhecer a Deus, reconhecemos que isto só é possível através dos meios de comunicação que Ele mesmo estabeleceu. Deus se deixa conhecer por meio da criação, por meio da sua palavra e definitivamente através do seu Filho Jesus. Jesus é a maior expressão de revelação de Deus à humanidade. Não existe outra fonte de revelação que se iguale ou supere a revelação que Cristo nos trouxe acerca do Pai, acerca da divindade. Então, diante de tudo isso, o conhecimento mais profundo de Deus, ele é concedido justamente nessa linha de relacionamento com Cristo. Mas essa linha de relacionamento com Cristo é uma linha crescente. Logo a gente vai se relacionando com Ele e crescendo em maturidade, e à medida que se cresce em maturidade, vai tendo acessibilidade a informações extraordinárias. Jesus falou que o conhecimento mais profundo de Deus é concedido de acordo com a maturidade espiritual do crente. Em João capítulo 16, versículo 12, Jesus chegou a dizer: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportam ainda. O que é que eles estavam dizendo? Ele estava dizendo: vocês ainda não têm estrutura no momento para receber aquilo que eu tenho para comunicar a vocês. Tiago, falando acerca dessa estrutura, ele diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir. Por que pronto para ouvir? Não é só uma questão de estar atencioso, mas estar pronto em todos os sentidos. No sentido principalmente de maturidade. Porque tem gente que não pode ouvir qualquer informação, que ele perde o equilíbrio, ele sofre desequilíbrio emocional, psicológico. Então é importante a pessoa gozar de maturidade para poder acessar maiores informações. Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo diz o seguinte, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, os crentes, ele tem medidas. Nem todo crente está no mesmo grau na igreja. É por isso que nem todas as informações podem ser compartilhadas com qualquer pessoa e em qualquer lugar. É preciso ter o discernimento da questão da maturidade
para poder dar certas informações. E Paulo está dizendo que cada um tem uma medida de fé. E fé aqui está no conceito de doutrina. Então nem todo mundo está apto para acessar certas informações doutrinárias por conta da sua pouca raiz. Há tantos outros textos que poderíamos citar, mas o conhecimento de Deus, ele é aquele conhecimento que é acessado gradualmente. O conhecimento gradual, segundo Paulo, ele é caracterizado pelas diversas formas de revelações de Deus, experimentadas aqui, como também aquelas que serão acessadas no porvir. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 9, e o versículo de número 10 diz assim: porque em parte conhecemos, diz Paulo, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto é um texto predileto dos cessacionistas que querem negar a continuidade dos dons espirituais, afirmando que o que é perfeito, que Paulo diz aqui, é o fechamento do cânon. Mas na realidade, Paulo não está se referindo a fechamento de cânon. Paulo não tinha nem noção de que haveria um fechamento de cânon. O que Paulo está afirmando aqui é justamente essas etapas graduais de acesso às informações espirituais. Tanto aqui, no aspecto parcial que ele diz, porque ele diz assim no versículo de número 9, porque em parte conhecemos. Paulo usa um termo aqui para conhecimento, equimeros. Ele está falando de um conhecimento parcial. Até esse conhecimento parcial, a gente só obtém ele gradativamente. Ninguém nasce falando. As pessoas nascem sem saber falar, aprendem as letras, depois somar as sílabas, formar palavras. No reino espiritual também é assim. E tudo que a gente vai absorver de Deus aqui na concepção dada por Paulo aqui na revelação, será apenas uma parte daquilo que Deus permite ser conhecido pelo homem mortal aqui nesta terra, é só uma parte. Alguém diz: eu já me formei em tantas coisas, já estou fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorando, e eu já sou tampa de cruz, mas é só uma parte. Não passa de uma parte. Mas ele diz: mas quando vier o que é perfeito, o que ele está falando aqui não se trata de um conhecimento absoluto. A palavra usada por ele é teleion, no grego, que quer dizer o conhecimento que vem depois. É um conhecimento completo, não absoluto, porque nenhuma criatura tem potencial de conceber o conhecimento total de Deus. Se uma criatura tivesse essa capacidade, Deus não seria Deus. Porque Deus caberia na sua ciência dentro da cabeça de uma criatura. Eu não vou dizer que a criatura seria Deus, porque seria outra incongruência. Porque Deus não se tornou Deus, Deus é Deus. Deus não evoluiu, Deus é sempre completo e perfeito em tudo. Mas aí, a criatura que pudesse conceber, iria diminuir aquilo que chamamos de Deus.
Mas Isaías diz: quem pode esquadrinhar o seu entendimento? Quem pode pegar a ciência de Deus e colocar em esquadro, medir um lado, medir o outro? Ninguém consegue. Ele mesmo disse, o profeta Isaías: assim como vocês aí têm um pensamento raso, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é os pensamentos de Deus diante dos vossos pensamentos. Não cabe dentro da nossa cabeça a ciência de Deus. Seja para cima ou para baixo, ela é grande. Se for para cima, ela é grande. Se for para baixo, ela é profunda, como disse Paulo. Ó, profundidade das riquezas. Então este conhecimento que Deus nos dá acessibilidade é algo extraordinário. É algo extraordinário. Ainda que no céu, em corpo glorificado, nós seremos semelhante a Cristo. Este corpo glorificado nunca terá condição de receber o conhecimento absoluto de Deus. É por isso que na eternidade, no estado eterno, estaremos sempre aprendendo acerca de Deus. A escola de Deus é uma escola que não tem nenhuma reunião de formatura. Por mais que você aprenda com Deus, Deus tem sempre algo novo para lhe ensinar. E eu estou dizendo isso porque Deus tem forma de ensinar. E aqui na terra, a sala do ensinamento de Deus, onde Deus compartilha seu conhecimento, se chama sala da provação. A sala da provação é a sala do conhecimento. Se você abrir a Bíblia, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Você vai ver a expressão de Moisés quando narra a experiência de Abraão. Ele diz assim: depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Quer dizer, depois de tudo que Deus submeteu a Abraão, diante de tudo que Deus submeteu a ele, a experimentar, Deus faz promessa, Deus endireita o caminho de Abraão, porque Abraão toma atalhos, Deus renova a promessa, Deus estreita seu relacionamento com Abraão. Deus revela para Abraão fora da tenda que aquilo que ele faria na vida de Abraão não tinha matemático que pudesse contar, enumerar a grandeza dos milagres que ele iria experimentar e que a sua descendência experimentaria. Diante de tanta coisa, chega o tempo de Deus cumprir na vida de Abraão, dando-lhe o filho que prometeu. E quando tudo parece que já está concluído, aí vem aqui e diz assim: depois dessas coisas. Sabe o que é? Deus tem sempre algo novo a nos revelar. Tem gente que pensa assim: eu já fui muito provado, eu já fui muito testado desde a minha infância, minha juventude, já estou nessa idade. Lembra que para Abraão, que já tinha mais de 100 anos, teve um depois. Quem tem mais de 100 anos aqui? Se tu não tem mais de 100 anos e Abraão tinha um depois de 100 anos de viver aqui, imagina se não tem, quantos depois não tem ainda para a tua vida? Deus tem sempre um depois. Deus tem sempre um depois. Porque às vezes as pessoas pensam: eu já sei de tudo, já aprendi demais com Deus, então eu vim nesta noite dizer: Deus tem um depois. E esse depois é: eu tenho mais uma aula para ti, eu tenho mais um teste para ti, eu tenho mais uma prova para ti, eu tenho mais
uma informação para ti, eu tenho mais conhecimento para te dar. Abraão pensou: pronto, já concluí, estou formado coisa nenhuma. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois de tudo, Deus coloca Abraão à prova. E o que é que Deus vai provar dessa vez? Deus já tinha provado tanto Abraão. Deus já tinha provado tanto Abraão. E agora Deus chega e diz assim: mais uma prova. De novo? Será que não já deu para eu aprender contigo o que eu já vivi? Tem um depois. Tenho mais coisa para te mostrar. Tenho mais coisa para você acessar. Deus pôs Abraão à prova. E qual era a prova dessa vez? Era a prova da exclusividade de Deus no coração de Abraão. Diante de tudo que Abraão passou, Deus prepara Abraão para a promessa. Mas agora, Deus não fez nenhuma promessa. Deus não devia nenhuma promessa a Abraão. Como é que Deus vai agora provar se não prometeu mais nada? É porque agora essa prova não era uma prova baseada numa promessa que foi feita para lhe forjar, lhe preparar para acessar a promessa. Era uma prova para revelar quem Abraão amava mais, a bênção ou o abençoador. Deus testa o coração de Abraão. E Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que tu prepares os animais, os servos, e tira caminho de 3 dias, juntamente com o teu único filho, e eu vou te mostrar um monte. E quando eu te mostrar, tu sobe com o teu filho e oferece ele em holocausto para mim. Você dá para imaginar a confusão que isso poderia causar na mente de Abraão? 75 anos atrás, ou mais de 100 anos atrás, ou quando ele tinha 75 anos, digo. Agora, depois de 25 anos que Isaac nasceu, por certo, Isaac já era um adolescente. Então já fazia ali mais de 30 anos. Mais de 30 anos atrás, o Senhor chega e diz que vai me dar Isaac. E agora Ele pede para eu queimar Isaac. Que Deus é esse? Que me prometeu, me fez esperar. E agora quer que eu queime aquilo que eu lutei em obediência e fé, esperando, resistindo às circunstâncias, esperando a providência. E ele agora quer que eu queime? Sim, é isso que eu quero. Você não vê Abraão questionando. Quem está fazendo essa conjectura sou eu. Abraão não questiona. Abraão só diz: sim, senhor. Volta-se para a tenda, não conta nada para Sara. Sara morre depois desse episódio. Até porque tem coisas que Deus pede que não pode ser compartilhado com ninguém, inclusive com a esposa ou com o marido. Eu não estou dizendo que todas as coisas Deus vai pedir segredo desse tipo, mas existem segredos que Deus, Ele não quer que você compartilhe com ninguém, porque nem todo mundo está no seu nível de maturidade para ouvir aquilo que Deus disse. Você já parou para pensar se Abraão chegasse em casa e dissesse assim: Sara, amanhã eu vou torrar Isaac, vou queimá-lo totalmente, porque Deus me pediu. Sabe o que Sara iria dizer? Abraão, com mais de 100 e poucos anos, Abraão não está bem da cabeça. Segure ele, segura o velho, amarre ele. Ele não está bem,
matar meu filho, queimado, nada. Mas ele não diz nada a Sara. Simplesmente ele faz como de outras vezes: vou ali adorar a Deus, Isaac vai comigo, tu fica aí cuidando da casa e eu vou levar 2 servos. Ele oculta o segredo de Deus e sai andando mais de 80 quilômetros, um velho de mais de 100 anos. E ele sai. Sabe o que é que isso me revela? Isso revela algumas verdades dentro desse texto de Gênesis. Primeiro, que a gente comunica que Deus está no topo da nossa relação de prioridade quando a gente é pressionado por Deus e na pressão de Deus a gente resigna-se imediatamente. O que é que eu entendo com isso? O que me diz que Deus é prioridade na minha vida não é quando eu venho para um culto e prego bonito, não é quando eu canto, participo de uma festa, não. O que me diz é quando Deus diz assim: eu quero isso de você e eu não me demoro. A Bíblia diz que Abraão imediatamente, veja o versículo de número 2, Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Veja o cuidado. Ele não ficou se lamentando, questionando, não. É para ir? Vamos. De manhã, cedo, de madrugada. Diga comigo: obediência incondicional revela que Deus é prioridade na nossa vida. Quando a gente obedece a Deus incondicionalmente, porque a obediência incondicional é aquela que, atrelada à fé, prioriza a Deus. A Bíblia diz que Abraão obedeceu, atendendo os caprichos de Deus. Ele obedeceu sem fazer perguntas. Ele obedeceu a Deus sem apresentar desculpas. Tem gente que quer obedecer a Deus, mas é tanto engancho, e isso aqui, mas eu só vou se isso aqui. O crente que tem Deus como prioridade, quando ele ouve uma ordem clara, ele não faz pergunta, ele não apresenta desculpa, ele só diz uma coisa para Deus: sim, Senhor. Sim, Senhor. Porque a sua obediência está atrelada à fé. A fé da confiança, da convicção. A fé que prioriza a Deus é uma fé que faz a gente se mover imediatamente para atender o propósito. Deixa eu adiantar aqui. 2. Segunda lição que a gente aprende com Abraão. Para crescer na intimidade, obedeça incondicionalmente. Quem quer crescer na intimidade com Deus aqui, levante a mão. Então vamos aprender com Abraão. Obedeçamos incondicionalmente. Diante de uma ordem direta, não fique apresentando desculpas para Deus. Obedeça incondicionalmente. A obediência incondicional está ligada a uma fé que tem raízes, uma fé amadurecida, uma fé que possui confiança em Deus. Mas Abraão apenas não obedeceu incondicionalmente. Abraão decidiu entregar o seu melhor de coração. Não é que Abraão só tinha Isaque. Alguns dizem, é porque Ismael já tinha sido liberado. Mas a ideia aqui no original é o melhor dos teus filhos. Deus não está descartando Ismael, ele apenas está dizendo: Isaque é o filho que eu prometi, ele é o melhor porque ele é fruto de uma promessa. Dá-me o melhor dos teus
filhos. Aí é traduzido teu único filho. Então quando Abraão decide ir, ele está dizendo, não tem problema nenhum. Eu obedeço na velocidade que Deus pede e eu vou entregar o melhor que Deus quer. Quem quer acessar o conhecimento íntimo de Deus não pode, em hipótese alguma, ter mesquinhez com as coisas que Deus pede de você. Não, isso aqui não dá para eu dar, isso aqui não dá, não, Senhor, isso aqui não peça não, Senhor. Ele pede. E ele pede só por uma questão de ética. Ética divina. Que na realidade tudo é dele. Abraão, ele quis e pediu. Mas Jó, ele não pediu, ele tomou. Aí Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Porque Deus tem direito de pedir e tem direito de tomar. Tudo é dele. Quando Deus pede, Ele não pede se rebaixando, Ele pede simplesmente para analisar nossa reação diante da majestade dEle. Não é Ele se diminuindo, é Ele vendo como a gente vai administrar o nosso eu diante da majestade dEle. E Abraão, muito inteligente, experiente, de manhã cedinho, Isaac, meu filho, sim senhor pai, vamos ali, tem um culto para nós fazermos. Sim senhor. Não disse nada a Isaac, não disse nada aos servos, não disse nada a Sara, somente obedeceu e decidiu entregar o seu melhor. Terceira atitude de Abraão, dedicação dispendiosa. O que é sacrifício? Sacrifício não é dar resto para Deus. Sacrifício não é dar sobra para Deus. Sacrifício é você tirar daquilo que vai lhe custar, que vai lhe fazer falta, e dizer assim, pode até me fazer falta, mas eu vou entregar. Sacrifício é você dar aquilo que vai te fazer falta. Sacrifício é você gastar o restinho que você tem. Irmãos, como Deus gosta de desafiar a gente para sacrifício. Deus fez isso com Abraão. Ei, velho, tá lembrado de mim? Sim, sei. E Yahvé, pronto. Eu quero que tu vá caminho de 3 dias. Abraão poderia dizer, eu estou com um bico de papagaio, com a hernia de disco. Nessa idade, eu andar caminho de 3 dias em cima de um semovente. Deus disse, não quero nem saber como vai ser. Você chegue onde eu quero daqui a 3 dias. Eu vou te mostrar o lugar que eu quero que você ofereça o seu melhor. Dispendiosidade. E vai aqui essa crítica gospel. Tem gente que tem Uber, tem ônibus, tem carro, tem tanta coisa e ainda não vai para onde Deus quer. Abraão não tinha Uber, só tinha Juber. Em cima de um jumento. Um velho de 100 e poucos anos. 80 e poucos quilômetros. E ele não estava indo buscar a sua bênção, ele estava indo levar a sua bênção. Porque hoje a filosofia é, eu vou buscar a minha bênção, mas tem hora que Deus está dizendo, eu quero que você traga a sua bênção. Isso é sacrifício. Sacrifício faz a gente tirar daquilo que vai nos custar, se gastar. Se gastar. Tem hora que eu estou orando, eu digo a Deus, pode me gastar. Até porque eu só tenho essa vida para trabalhar para Ele. Neste corpo, eu só tenho essa vida para me gastar para Jesus. Porque eu vou estar me economizando demais. E eu não estou pregando relaxo com a saúde. Cuide da saúde, mas não seja, na linguagem bem nordestês, pirangueiro para Deus.
Porque tem gente que cuida tanto da saúde, mas quando é para ir para uma praia, para ir para um piquenique, não se economiza, no instante arruma jeito e vai. Agora quando é para uma vigília, um ciclo de oração, uma consagração, é uma dificuldade. Deus está dizendo: se gaste para cumprir o meu propósito, se gaste para atender a minha voz. Abraão se gastou. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Se gaste. A vida está passando, se gaste para Deus. Gaste recurso no reino de Deus. Faça o que você pode e sacrifique o seu melhor, porque Deus gosta disso. Lembra de Elias? Elias prepara o altar, e o que é que ele pede ao povo? Cave aqui ao redor. Cavaram ao redor. Aí o que é que ele diz? Agora vá buscar as reservas de águas que tem na sua casa. Gente, foram 3 anos e 6 meses aproximadamente que não chovia. Elias estava dizendo: me dê o restinho da água que você tem. Mas Elias, o restinho da água eu quero que você deposite aqui no altar. Vai lá. Aí trouxeram água, molharam. Ele disse: tem mais, tem alguém escondendo um balde de água por aí. Vai lá olhar nas caixas d'água, vai lá olhar na cisterna, ainda tem água por aí. E acharam mais água e secaram a cisterna toda e trouxeram. E quando Elias ora, não cai chuva, cai fogo e lambe a água que está ali. Mas veja se o povo fica desesperado: e agora sem água? Não, caiu o fogo do céu. Deus está aqui. Se Deus está aqui, não temos que temer a nada. O Deus que mandou fogo é o Deus que vai mandar água em abundância. Agora, para você ter água em abundância, você muitas das vezes tem que pegar o restinho lá da cisterna e aceitar o desafio de Deus. Deposita aqui. Deus gosta de sacrifício. Deus gosta de testar os nossos limites. Ele testa os limites de Abraão, dispendiosidade, através da atitude de devoção absoluta. Abraão não somente obedece de forma incondicional. Abraão não somente entrega o seu melhor. Abraão não somente age de forma dispendiosa. Ele também entrega com devoção o que ele tem, de forma devocional e devoção absoluta. Deus disse: ofereçam holocausto. A palavra holocausto significa queimar totalmente. Entregue tudo. Entregue para mim. Quem põe Deus na escala de prioridade não faz nada para Ele com parcialidade. Entrega tudo, dê tudo para Deus. Salmo 103 diz, versículo 1: bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, e o que? E parte que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo bendiga o seu santo nome. Minha voz, minha boca, meus olhos, minhas pernas, minhas mãos, minha cabeça, meus ouvidos, tudo. Eu não quero ser para Deus em parte. Eu não quero pertencer a Deus pela metade. Eu quero ser todo de Deus. Essa devoção, essa entrega, através também da dependência total a Deus. Quando Abraão sai, Deus não diz a ele qual é o monte. Deus diz a ele: eu te mostrarei. E por que Deus não mostra as coisas logo para facilitar a jornada? Porque Deus não quer que eu e você saia da dependência dele. Tem crente que se ele souber como vai ser o resultado, ele quer tomar atalho para anular processo. Aí Deus não diz como vai ser o resultado, que é para ele cumprir o processo, detalhe por detalhe, até chegar no lugar onde Deus vai cumprir o propósito.
Aí Deus diz assim: eu te mostrarei. Deus está dizendo assim: eu vou ser o teu GPS. Eu vou ser o teu Waze. Tu não pode andar sem olhar para mim. Já viu a pessoa como anda na cidade? O Waze na frente. Ele sabe para onde quer ir, mas ele vai aprendendo como chegar. Eu sei para onde eu quero ir para o monte da adoração, mas como chegar? Aí ele ouve a voz de Deus: vire à direita. Aí ele, à direita. Lá na frente, o diabo cria alguma coisa para obstruir o caminho. E sabe o que é que Deus faz? Quando o diabo quer criar alguma coisa para obstruir o caminho, nem sempre Deus faz o que ele disse que faria. Ele disse a Ciro: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Nem sempre Deus faz isso. Tem hora que Deus não quebra a porta de bronze, não endireita caminho, não faz nada disso. Ele só vai mudar a rota, mas não te tira do propósito nem do destino. Ele pode até mudar a rota, às vezes o caminho fica mais longo, porque Deus está vendo que tu não estás vendo. Deus está vendo o laço, Deus está vendo a seta. Ele poderia quebrar, mas Ele não vai quebrar. Ele vai te dar outra direção, mas não vai mudar o destino para o qual Ele falou contigo. Deus está dizendo: se você seguir a minha voz, você não vai se perder. Toda vez que eu digo isso, eu me lembro da minha experiência de infância. Eu já compartilhei em vários lugares. Quando terminava final de ano, as aulas, as professoras faziam festa de comemoração. Naquelas festas tinha corrida de saco. Quem lembra disso? Corrida com a colher e um ovo em cima da colher assim. E o menino tinha que correr para ver quem chegava primeiro. E encerrava com quebra-panela. E o quebra-panela fazia fila de menino, botava uma venda no menino, girava ele e dava um porrete na mão dele. E ficava agora todo mundo torcendo, um a favor e outro contra. Um dizia vai, o outro que queria competir também lutava contra para o camarada errar, para ter a chance também. E ficava duas vozes, vai, o outro não, vai, não. E o camarada errava o alvo. Só que era difícil eu errar. Não era porque eu era bom, não. É porque o pastor Extra, não sei se ele está aqui, ele dizia assim para mim: tu escuta a minha voz, viu? Que eu vou pertinho te dizendo, quando tu quebrar eu pego para mim e para tu. E quando me giravam assim que eu pegava, ele não podia ir porque era mais velho, mas ele ia me guiando. Ele dizia: 3 passos para a esquerda, eu. E os meninos diziam: não, não é para ir não. E a multidão: não vai, não vai. Ele: 2 passos para frente, eu. Mais um, eu dava outro passo. Levanta o porrete e toca na panela, eu. Bate, eu. Caía a panela para tudo que era lado, confeito, goloseima, pirulito. Eu puxava o pano assim, e quando olhava já ia procurando ele, onde é que ele está? E ele com os bolsos cheios de confeito. Ninguém sabia desse segredo. Deus está dizendo do mesmo jeito. Se tu ficar ouvindo as vozes de quem tentou e caiu, tu vai perder também. Ouve a minha voz. Tu não precisa ouvir muitas vozes para acertar o alvo. Ouve a minha voz. Se tu ouvir só a minha voz, só a minha voz, deixa a multidão dizer que tu não vai alcançar. Eu vou te guiar até o alvo. E quando
você será recompensado. Você sabia que um obreiro, apesar de ser escolhido por Deus, ele pode ser demitido ministerialmente? Se você quer saber mais acerca disso, no meu e-book, com adicional agora o audiobook, você vai ter acesso a essas informações e mais. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Clica lá e receba o seu.